Olá, meu nome é Ângela Leanati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vinda. Gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar dos imperdíveis Thomas Mann, dos livros do Thomas Mann que eu tenho aqui, e quero dizer para vocês que ainda está na minha intenção de leitura Dr. Fausto, que eu não tenho ainda esse livro, um dia eu compro. Tá na minha lista, aquela lista interminável assim, de desejados, ainda não tem. Mas eu gostaria de dar dica para vocês desse autor maravilhoso que eu caio de paixão por ele. Amo, nossa, e ficou assim meio viciante, porque eu li um Thomas Mann atrás do outro. E eu comecei a ler, eu vou mostrar para vocês pela ordem que eu comecei, como que eu me apaixonei pelo Thomas Mann, que é um gênio, né? Prêmio Nobel, e cuja mãe também é escritora e de Paraty, né? A mãe é brasileira e já é o segundo casamento do pai e a mãe também. Então, assim, Thomas Mann parece mais próximo da gente, é um alemão próximo da gente aqui, porque a mãe tá aqui em Paraty, né? É daqui de Paraty. Onde tem a Flip, né? Pertinho da gente. Eu comecei a me apaixonar por Thomas Mann quando eu ganhei esse livro aqui, da Lorena. E esse livro, A Morte em Veneza, e Tônio Kruger. Eu acho que é assim que fala, né? Eu não sei, o O com o trema em cima tem som de quê? De U? Kruger? Kruger. Eu sei que o U com trema tem som de I, né? O O, eu não sei, deveria ter pesquisado isso antes de gravar o vídeo, né? Até falar pronunciar corretamente. Eu tenho esse problema sério, então eu peço desculpas por isso. Mas A Morte em Veneza é um livro, assim, uma novela, uma das novelas mais sensíveis, assim, que eu já li, eu me apaixonei e por acaso li em um cruzeiro, que eu fiz um único e nunca mais faço outro. A gente faz aquele um cruzeiro na vida para saber como é que é e para nunca mais desejar nenhum, né? Odiei. É um tipo de viagem que eu acho legal fazer. Deus me livre. Mas essa novela aqui foi muito interessante. Se bem que eu gostei também, e muito pouco falado, desse Tônio, que é a segunda leitura desse livro aqui. Eles sempre apresentam com esses dois juntinhos. Eu ganhei também da Carla, a Carla Pinheiro, né, do seu Joel, esse livro aqui, ela me mandou, ela comprou num sebo, achei muito fofo, e vem até rabiscadinho assim dentro, né, a pessoa que leu marcou, e é tão legal, né, você ler um livro assim, eu já fui logo nas marcações e vendo, né, e buscando entender por que que o Tônio, que era filho de um cônsul, né, então uma pessoa que teve acesso a leituras, a viagens, a morar em lugares privilegiados, invejava tanto seu amigo Hans, que não entendia nada de literatura, que não gostava de livros, não era tímido como ele. Então a gente vê, todos os livros do Thomas Mann, na verdade, são autobiográficos, né? A gente encontra, se a gente se aprofundar na história dele como pessoa, a gente vai ver várias coisas da vida dele sendo discutidos na literatura. Ao menos a que eu tenho aqui, a gente consegue perceber esse tipo de interação, né? Aliás, as projeções, né, da pessoa dele na escrita. E quem gosta de Thomas Mann, ou quem lê Thomas Mann, vai gostar também de filosofia, porque ele tem reflexões muito profundas, um gênio, né? O livro realmente que deu a prêmio Nobel para ele foi esse livro aqui, Os Bolingbroke, que depois eu vou falar para vocês. Mas aí, em seguida, eu li A Montanha Mágica, que eu ainda não fiz uma apresentação aqui, porque eu ainda fico tentando ver o que é que eu vou falar. Eu acho que depois, quando eu for gravar, eu acho que eu vou ter que fazer uma outra leitura desse livro aqui, que foi fantástico. Na verdade, esse livro, eu até fiz uma proposta para uma leitura conjunta aqui no quintal.
E aí, a queridíssima, maravilhosa Charlene Ximenes, lá de Fortaleza, me ofereceu um cronograma de leitura que ela tinha feito e tinha dado muito certo. Ela falou, Ângela, olha só, tenta esse cronograma aqui que é bacana, em 4 meses vocês terminam de ler o livro. Eu falei, ah, que legal, vamos fazer isso então para a gente discutir. E aí apresentei o cronograma, fiz o grupo, fechei o grupo, foi aquela coisa toda, até para eu descobrir que eu não consigo fazer isso, né? Só que assim, foi em janeiro que eu comecei a ler esse livro. E eu estava um pouco ociosa nessa época, eu estava com um trabalho um pouco mais tranquilo, digamos assim, e comecei a ler o livro, só que aí eu comecei a me apaixonar pelo livro. Rabisquei meu livro inteiro. Nossa, gente, agora que eu tô vendo aqui, olha que pecado. O livro tá todo escrito. Não façam isso no livro. Não façam isso no livro, viu, gente? Não escrevam no livro inteiro. Esse livro aqui eu ganhei da queridíssima Andréia Maza. Nossa, eu tô colocando aqui, tem tanta reflexão nesse livro, gente, tem tanta coisa aqui marcada. Olha para isso. Tá bom que aí depois, na hora que eu for fazer gravar o vídeo, eu já vou aqui direto nas minhas marcações. A Andréia Maza me deu de presente esse livro aqui. E aí eu comecei a ler junto com o pessoal e tal, e eu me apaixonei. E eu comecei a subir a montanha. Eu acho que eu tava com fôlego danado para falta de tempo, assim, a falta de trabalho até. E em 21 dias eu matei o livro. E deixei o pessoal lendo em 4 meses. Que horror! Agora, eu me arrependi muito de ter lido o livro com essa correria toda, porque não é um livro para você ler com essa velocidade, não. A história de Hans Castorp, né, que é o nosso protagonista, que ele vai para um sanatório, né, e ele chega saudável, embora nem todo ser humano, ninguém seja saudável. Thomas Mann, ele se inspirou porque a sua esposa ficou internada em um sanatório para cuidar de tuberculose. Então ele teve essa vivência de uns 2 meses acompanhando o tratamento dela, e aí ele se inspirou para escrever esse livro, que na verdade foi escrito antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. É um livro fantástico que provoca muitas reflexões e não é para ser lido assim, correndo, né? E meu personagem queridíssimo, né, o Setembrino, está aqui. E eu quero apresentar para vocês com mais calma esse livro tão querido. Eu espero poder gravar esse vídeo aqui. Então já eu fico assim, eu vou gravar, e gravo nada. E aí eu tenho que sentar, fazer um roteirinho. Às vezes eu não faço roteiro, nada. Difícil fazer roteiro, eu vou falando e sai o que eu penso do livro. Porque não é resenha, né? Eu não apresento resenha de livro, eu apresento na verdade, as minhas considerações sobre a leitura, aquilo que reverberou em mim. Não estou aqui para falar sobre fazer um resumo e colocar aquelas pontuações que são importantes para você num concurso de acesso à graduação, no Enem, etc. Nada disso, gente. Isso aqui são só minhas opiniões. E são tão mundanas, tão como a de todos os mortais. E aí, o livro bacana, o Isaías, ele me chamou, Isaías Gonçalves, ele me chamou para fazer essa leitura conjunta com ele, e aí a gente fez As Cabeças Trocadas, que é um livro bem diferente até, mas não menos reflexivo. Também tem vídeo aqui no quintal sobre ele. Cabeças Trocadas é um livro muito interessante do ponto de vista do desejo, né? O que as pessoas querem, aquilo que elas projetam e o que satisfaz, né? Numa troca, num relacionamento. Muito bacana esse livro aqui, eu adorei esse Cabeça Trocada. Sem contar que essas publicações aqui, esses livros da Companhia das Letras, muito bonito, né? O projeto gráfico deles é muito bonito. Por último, eu ganhei da Lilica, da queridíssima, né? Laine do Comparando Livros. Esse livro muito maravilhoso, que rendeu a Thomas Mann o Prêmio Nobel em 1929. E ela me mandou no meu aniversário do ano passado. Esse livro aqui, ele vai contar a história de 4 gerações, mas ele se fixa em uma, basicamente, na história de uma família, ascensão e queda, né, de
um patriarcado aqui, de uma família, né? Então, na verdade, ele vai contar dessa decadência, e aqui a gente também vê a história da família de Thomas Mann. Então, é um livro bastante perturbador, que fala principalmente de uma época e as relações familiares, os irmãos, né? São 3 irmãos e uma irmã, e como a personalidade de cada um deles dentro dessa relação, como eles lidam com as questões familiares, com o patrimônio, com enfim, com os seus descendentes. Eu achei esse livro aqui fantástico, mas o livraço fica assim, o livro ele demora um pouquinho, não vou enganar vocês, ele demora um pouquinho para você deslanchar. Pelo menos para mim foi assim. Eu acho que lá depois da página 130, 140, eu comecei a grudar no livro e aí foi embora. Mas até lá eu tive dificuldade, né? Foi diferente da Montanha Mágica, né? Eu subi a Montanha Mágica com muito mais afinco. Quando chegou aqui, como era uma decadência, eu comecei a rolar devagar. E esse livro aqui, na verdade, o povo vai decaindo assim, a gente vai aumentando a expectativa do livro. É maravilhoso, né? Bom, então é isso, gente. Thomas Mann é imperdível. Um dia eu ainda vou comprar Dr. Fausto para colocar aqui e apresentar para vocês 5 livros maravilhosos. Por enquanto eu tenho 5 histórias maravilhosas de Thomas Mann. Então são esses aqui. Não deixe de ver. Vale muito a pena. Não deixe de ler. Gente, então por hoje é só. Me diga se você já leu e qual outro livro do Thomas Mann que você leu e que você me indica, tá ok? Beijo, gente, obrigada, até a próxima, tchau.